Você se lembra do tempo em que aprender era sagrado? Antes das provas, das notas, das obrigações. Antes da escola virar prisão e do saber virar fardo. Houve um tempo em que conhecer era como jardinar a alma. As palavras eram sementes, os números, frutos, as ideias, aromas que despertavam os sentidos invisíveis do ser. Mas esse jardim foi coberto por asfalto, enterrado por sistemas, silenciado por máquinas que ensinam a repetir, mas não a pensar. E o que sobrou de nós foi uma mente cansada, cheia de dados, mas vazia de sabedoria. Hoje te convido a escavar esse solo esquecido, a reencontrar a estrutura viva do saber ancestral. 7 caminhos, 7 chaves, 7 artes para libertar a mente da repetição e do ruído. Não é um conteúdo, é um retorno, uma lembrança. Porque as 7 artes liberais não são matéria de escola, são arquitetura do ser. E quem as redescobre, planta liberdade onde antes só havia esquecimento. Eu me lembro de um tempo que não vivi, mas que sinto. Um tempo em que aprender não era uma corrida, mas um ritual. Em que o conhecimento não era entregue de forma mecânica, mas revelado com reverência, como quem abre lentamente as pétalas de uma flor rara. Havia silêncio entre uma ideia e outra. Havia espaço para a escuta. O saber não era imposto, era cultivado. Chamavam de artes liberais, não porque fossem leves ou superficiais, mas porque libertavam. Libertavam o olhar. Libertavam o pensamento. Libertavam o ser. Eram 7, como as notas da escala, como os astros visíveis no céu, como os passos da iniciação. E cada uma conduzia não apenas a um conteúdo, mas a uma reorganização interior. A gramática ensinava-na a nomear o mundo com precisão. A lógica, a distingui-lo com clareza. A retórica, a oferecê-lo com beleza. A aritmética ensinava a contar o invisível. A geometria, a desenhar o eterno. A música, a ouvir o ritmo oculto do tempo. E a astronomia. A astronomia era o espelho da ordem superior que pulsa no caos aparente. Hoje, chamam isso de currículo antigo, de matéria ultrapassada. Mas eu sinto que nunca fomos tão modernos quanto quando éramos iniciantes, quando olhávamos para o céu e sabíamos que ali havia um código, quando tocávamos um compasso e sabíamos que havia nele um segredo, quando falávamos e sabíamos que cada palavra tinha o peso de um encantamento. Não, isso não é nostalgia. É saudade do que fomos antes de esquecer. É o chamado para voltar a plantar dentro da mente o jardim da liberdade. Você já se perguntou por que ninguém te ensinou a pensar? Ensinaram fórmulas, regras, mapas decorados de memórias alheias. Mas ninguém te mostrou o funcionamento interno da sua mente. Ninguém te falou que a linguagem tem estrutura, que a lógica tem corpo, que o saber verdadeiro precisa ser encarnado e não apenas lembrado. O que fizeram foi separar você do centro, fragmentaram sua atenção, desmontaram a escada por onde sua consciência poderia subir, e no lugar de um templo, construíram um labirinto, um sistema onde se aprende para competir, onde se decora para esquecer, onde se fala para calar o que realmente importa. Retiraram as artes liberais, não porque eram inúteis, mas porque eram perigosas demais para um sistema que depende da mente adormecida. Uma pessoa que domina o trivium não se deixa enganar por retórica vazia. Uma alma que entende o quadrivium lê os ciclos da vida com a mesma clareza com que lê um calendário. E uma consciência estruturada, centrada, livre, essa não se dobra, por isso foram retiradas, e por isso precisam ser retomadas, não como curiosidade histórica, mas como necessidade vital, porque uma mente desconectada é um corpo manipulável,
Uma sociedade que esquece como se estrutura o saber se torna refém de quem grita mais alto. Mas há uma brecha, uma fresta, e é por ela que voltamos agora, passo a passo, a reconstruir o que foi desmontado em silêncio. A arte de saber com inteireza, de pensar com verdade, de libertar-se por dentro. As 7 artes não foram feitas para serem estudadas em sequência linear, como matérias empilhadas numa estante. Elas formam um círculo, uma mandala viva, um sistema orgânico onde cada parte alimenta a outra e onde o centro só pode ser tocado quando todas as pétalas estão abertas. O trivium, gramática, lógica e retórica, é como o tronco de uma árvore, estrutura, sustentação, direção. Ele prepara o terreno, ensina a mente a ver, distinguir e comunicar. Já o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, é o desdobramento superior. Os galhos que alcançam o céu, as flores que se abrem para o mistério. Cada arte toca um aspecto da realidade, mas juntas elas formam um mapa da consciência. E não um mapa qualquer, um mapa espelhado. Porque à medida que você avança por elas, você começa a ver não apenas o mundo com mais clareza, mas a si mesmo. Cada arte é um espelho, e cada espelho reflete um pedaço do todo. A gramática mostra como você nomeia sua dor. A lógica revela como você organiza seu caos. A retórica expõe como você compartilha sua verdade. A aritmética ensina a contar aquilo que é invisível. A geometria revela as proporções da sua alma. A música ajusta a frequência do seu ser. E a astronomia te lembra que há ordem mesmo no abismo, que o céu sempre foi um livro, que a liberdade está no entendimento dos ciclos. Quando você vê isso, entende. As 7 artes não são apenas conhecimento, são um caminho, um rito, um jardim. E toda vez que alguém pisa de novo nesse jardim, algo floresce dentro do mundo. Liberdade não é fazer o que se quer, é saber por que se quer, é ter clareza sobre o que move o seu desejo, sobre o que sustenta suas escolhas. Uma mente sem estrutura confunde impulso com vontade, reage, repete, corre em círculos, acreditando que está avançando. Mas uma mente estruturada não precisa correr. Ela caminha com precisão. Ela reconhece o solo sob os pés. As 7 artes liberais foram concebidas para isso, para dar chão ao espírito. Elas não são ornamentos intelectuais, são alicerces existenciais. São como nervuras invisíveis que sustentam o voo do pensamento. E sem elas, a liberdade vira ilusão, vira grito vazio, vira slogan. Hoje, muitos falam em libertação. Libertar-se do sistema, das crenças, das narrativas. Mas poucos percebem que não se sai de uma prisão apenas quebrando a parede. É preciso reconstruir o interior. Se a mente continua fragmentada, se a linguagem continua corrompida, se o pensamento ainda é reflexo do outro, então não importa para onde você corra, continuará preso. As artes liberais oferecem não apenas ferramentas, mas forma. Elas moldam a consciência para que ela possa sustentar a própria liberdade. E isso é raro, é revolucionário, é íntimo. Por isso foram escondidas. Por isso precisamos recuperá-las, não como um estudo antigo, mas como uma arquitetura sagrada para este tempo. Porque só é livre aquele que pensa com clareza, sente com verdade e age com harmonia. E isso só se constrói com estrutura. Quando as 7 artes voltam a habitar alguém, algo muda. Não é imediato, não é teatral, é silencioso, como o brotar de uma raiz no escuro da terra. A mente ganha peso, não o peso da rigidez, mas da presença.
O olhar se torna mais amplo, como se enxergasse os contornos ocultos das coisas. As palavras se tornam mais limpas. O pensar, mais musical. O sentir, mais geométrico. É como se o saber deixasse de ser algo na cabeça e passasse a circular pelo corpo todo, como sangue, como ritmo, como respiração. A gramática vibra na língua, a lógica pulsa no peito, a retórica brilha no gesto, a aritmética ordena o batimento do coração, a geometria afina a postura, a música embala o passo e a astronomia, ela alinha a alma com o céu. Quando as artes habitam o corpo se torna templo. Não há mais separação entre saber e ser, entre aprender e viver. É como dançar com a estrutura do cosmos em cada ato simples, ao caminhar, ao falar, ao escutar. Você se torna um compasso vivo, um traço consciente no tecido da realidade, e tudo aquilo que antes parecia desconexo, pensamento, emoção, intuição, começa a se entrelaçar com beleza, com ritmo, com harmonia. Esse é o corpo do saber. Um corpo que não se move por impulso, mas por intenção, que não se alimenta de distração, mas de sentido. E é por isso que quem reencarna as artes deixa de apenas existir e começa, enfim, a viver com presença. Esquecer as 7 artes não foi apenas uma perda curricular. Foi uma amputação da alma, um apagamento da arquitetura interna que dava sentido à existência. E esse esquecimento cobra um preço alto, mas silencioso. Ele se manifesta na confusão constante, na ansiedade sem nome, na incapacidade de conectar os pontos entre o que se sente, o que se pensa e o que se diz. Ele se revela na superficialidade dos discursos, no cansaço que não vem do corpo, mas da fragmentação da atenção. Uma sociedade que esquece como pensar com profundidade se torna refém da repetição. Vive à mercê de quem domina a retórica sem ética, a lógica sem compaixão, os números sem alma. E é isso que vemos: informação em excesso, sabedoria em escassez, velocidade em tudo, profundidade em nada. Não nos ensinaram a cultivar a mente, apenas a usá-la. E uma mente usada sem cultivo se torna solo infértil. Produz ruído, mas não gera verdade. Reage, mas não compreende. O preço do esquecimento é a perda da soberania interna. E quem perde essa soberania passa a ser moldado por qualquer discurso, qualquer tendência, qualquer voz mais alta. A liberdade vira performance, o saber vira espetáculo e o ser vira vazio. Mas há uma escolha, sempre há. E ela começa quando você decide lembrar, não de fatos, mas de formas, não de conteúdos, mas de estruturas. Quando você decide reconstruir por dentro o que foi esquecido por fora. Porque quem se lembra das 7 artes, lembra o mundo de si mesmo. Tudo começa com um gesto quase imperceptível. Você fecha os olhos, respira e pela primeira vez em muito tempo, escuta. Escuta o que ficou debaixo do asfalto da pressa, o que sobreviveu ao concreto dos sistemas. Escuta o jardim, ele ainda está lá, escondido sob as camadas de esquecimento, mas vivo, esperando que alguém o regue com atenção. Que alguém o escave com perguntas verdadeiras, que alguém se lembre de que saber é sagrado. Reabrir o jardim não exige diplomas, exige presença, exige coragem para voltar ao início com olhos de quem nunca soube, exige humildade para reconhecer que aprender não é acumular, mas organizar o invisível. E cada vez que você dá esse passo, cada vez que escuta uma palavra como se fosse nova, que pensa um pensamento até o fim, que expressa algo com verdade, você está abrindo um novo canteiro nesse solo interior, um novo traço na mandala, um novo compasso na música do ser.
O jardim se reabre não com grandes revoluções, mas com pequenos ritos, com a retomada da gramática como espelho, da lógica como lâmina, da retórica como ponte, com a reativação dos números como almas, das formas como orações, dos sons como guias, dos astros como mestres. O jardim se reabre quando você se lembra de que é ele, que dentro de você há terra fértil, sementes antigas e mãos capazes, e que a liberdade, aquela verdadeira, começa quando você aceita o chamado para cultivar, por dentro, o saber esquecido. É fácil deixar essas ideias no campo do belo, do poético, do inspirador, mas o verdadeiro valor das 7 artes só se revela quando você as encarna, quando elas descem do pensamento e tocam sua agenda, sua rotina, suas conversas, suas escolhas. Viver as 7 não é decorar fórmulas, é cultivar formas, é trazer estrutura para onde há confusão, clareza para onde há ruído, ritmo para onde há ansiedade. Quando você começa a aplicar o trivium, percebe que cada fala carrega um poder, que nomear com precisão é um ato de cura, que organizar seus pensamentos com lógica é um gesto de compaixão consigo mesmo, que se expressar com verdade e beleza é uma forma de iluminar o mundo ao redor. E quando você começa a viver o quadrivium, os números deixam de ser frios. Eles ganham calor, frequência, padrão. Você passa a reconhecer o ritmo do seu corpo, o ciclo da sua energia, a geometria da sua atenção. Começa a escutar a música que existe nos seus silêncios, a observar os astros, não para prever o futuro, mas para entender o presente. E assim, passo a passo, você deixa de ser apenas alguém que sabe e passa a ser alguém que vive o saber. Porque viver as 7 é, no fundo, tornar-se templo, tornar-se instrumento, tornar-se jardim. É permitir que a mente volte a ser sagrada, que o aprender volte a ser encantamento e que a liberdade, finalmente, deixe de ser promessa e se torne presença. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a lembrar. Lembrar que o saber não é peso, é voo. Lembrar que sua mente não foi feita para ser máquina, mas jardim, templo, compasso. Obrigado por caminhar conosco por entre palavras vivas, formas esquecidas e ritmos sagrados. Obrigado por escutar com a alma, por pensar com o coração e por permitir que as 7 artes voltem a respirar em você. Se esta mensagem te tocou, talvez seja o chamado que você vinha ignorando. Conheça nosso canal, onde cada vídeo é um passo para dentro do mistério que você carrega. Entre no Metaframe e vá além da história. Dizem que, num tempo sem tempo, havia uma vila onde o saber era semente. Todos sabiam o momento certo de plantar, de colher, de escutar o vento para decidir a próxima lição. Mas veio um inverno longo, tão longo que as sementes foram esquecidas, os nomes foram apagados, e no lugar do saber, ficaram apenas cinzas. Os que vieram depois chamaram aquilo de fim. Disseram que o saber se perdeu, que a chama se apagou. Mas numa cabana no alto da colina, uma criança brincava com as cinzas, desenhava com os dedos, traçava formas, inventava sons, até que um dia ela soprou sobre as cinzas e viu uma brasa, pequena, mas viva. A criança não tinha livros, nem mestres, mas tinha escuta, e então, com o sopro da atenção, com o calor da curiosidade e com o ritmo do coração, ela reavivou o fogo. E dizem que desde então, todo aquele que sopra sobre as cinzas com reverência, com intenção e com amor, redescobre as 7 chamas, e com elas reacende o mundo.